Compartilhamos com os irmãos durante esse mês sobre derrubando o mito da família perfeita. No domingo passado, eu compartilhei com os irmãos sobre uma família que faz a diferença. E hoje à noite, se você quiser anotar o tema para falar na escola dominical, quando for perguntado, o tema é o seguinte: uma família que homenageia a Deus. Esse é o tema da mensagem esta noite. Uma família que homenageia a Deus. Nós vamos ler um texto que se encontra na palavra do Senhor em João, Evangelho, segundo João, capítulo 12. Leremos os versículos de 1 a 8. Guarde o tema para falar na escola dominical, mas principalmente guarde no seu coração. Bom, para você colocar em prática lá na sua casa. Nós vamos ver e lá na sua família. Então nós vamos ler hoje João, capítulo 12, versos de 1 a 8. Aqueles que puderem, por favor, se coloquem em pé para nós fazermos a leitura da palavra do Senhor. João 12, 1 a 8. Seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Vamos orar. Senhor, nós louvamos, bendizemos e agradecemos o privilégio de estarmos reunidos essa noite na tua casa e podermos meditar na tua palavra. Que o Senhor esteja nos ensinando, ministrando as nossas vidas através do que for dito essa noite, e que o Senhor nos ajude, ó Deus, a colocarmos em prática tudo que temos ouvido para o louvor da tua glória. Nós louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Anualmente comemora-se uma festa chamada a Festa do Oscar. Passa na televisão. E essa festa ela tem até um cunho internacional. Várias pessoas, vários países assistem à entrega do Oscar, que é uma homenagem para aquelas pessoas, artistas, que durante o ano se destacaram naquilo que eles fizeram. Então, nessa festa do Oscar, se entrega um prêmio, uma homenagem, na verdade, para aqueles que, de alguma forma, evoluíram e se destacaram naquilo que eles fizeram. Nós, como família, também temos que homenagear o nosso Deus. A nossa família, ela foi colocada por Deus na terra para juntos homenagearmos a Deus com a vida familiar. Eu sei que nem todos estão fazendo, mas a maioria, eu penso que sim, estão praticando a gincana da família. Isso, além de nos edificar como família, é uma forma da minha família, na igreja, homenagear a Deus, como os irmãos fizeram aqui na frente,
homenageando com esse cântico, homenageamos a Deus com o nosso culto doméstico, homenageamos a Deus em comunhão com outras famílias, e isso cabe a cada um de nós, em família, darmos uma homenagem sincera ao nosso Deus. A família, ela foi a primeira instituição social de Deus, e que Deus criou essa instituição para o ser humano, ou para o homem. Por isso, irmãos, não somente individualmente como membros da família, mas como um conjunto, nós devemos engrandecer a Deus na família. E a questão, a ideia para nós essa noite é a seguinte: é dever de toda a família cristã homenagear a Deus. E existem algumas formas pelas quais nós podemos homenagear a Deus com as nossas famílias, e a primeira forma é através do serviço. Através do serviço cristão, eu, com a minha família, homenageio ao meu Deus. Quando voltamos o nosso olhar para a Bíblia, nós temos várias famílias, vários lares que homenagearam a Deus, que glorificaram o nome de Deus através do serviço. Como, por exemplo, nós temos a família de Josué. Josué, quando serviu a Deus, há algum tempo atrás, ele faz uma declaração muito propícia para nós essa noite, quando estamos falando de serviço. Quando o povo precisava decidir a quem servir realmente, Josué disse: olha, vocês, com as vossas famílias, vocês decidam a quem vocês irão servir, porque eu e a minha família serviremos ao Senhor. E Josué dá testemunho de serviço com a sua família. E lendo o capítulo 24 de Josué, versos de 20 a 21, nós vemos que o povo que ouviu esse apelo de Josué, com sua família, serviram ao Senhor. Eles fizeram um voto, eles disseram: não, nós vamos com as nossas famílias servir a Deus. Família de Josué e algumas famílias do povo em Israel serviram a Deus com as suas famílias. Servir é homenagear, servir é honrar. Nós temos o exemplo da família de Priscila e Áquila, que se encontra em Atos capítulo 18, versículo de 1 a 3, uma família que Paulo se estabeleceu junto com ela, porque o texto diz que os dois, tanto Paulo como a família de Priscila e Áquila, tinham a mesma função, tinham o mesmo trabalho, faziam tendas. Mas eu penso que Paulo não só se reuniu com aquela família porque eles tinham o mesmo serviço, o mesmo ofício, mas porque foi uma família que, assim como Paulo, eles serviam a Deus. E Paulo se reuniu com aqueles irmãos para que juntos pudessem dar e homenagear, dar testemunho e homenagear ao Senhor. Marta, o texto que se encontra em Lucas, capítulo 10, versículo 38 e 40, nós vemos aí também o texto que fala de Maria em Betânia, e eu quero ler um texto aqui com os irmãos que se encontra em Lucas, capítulo 10, versículo 38 e 40, que diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-a na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-me, pois, que venha ajudar. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada.
lar de Marta e o lar de Maria. E é interessante, irmãos, nós ouvirmos sempre pregações acerca de Marta e Maria e Lázaro, mas sempre olhando para Marta do ponto de vista negativo. Daquela mulher que, em vez de escolher estar aos pés de Jesus como a sua irmã, ela escolheu trabalhar. Ela escolheu o serviço da casa. Mas Marta, ela escolheu o serviço, escolheu o servir por uma preocupação que pensamos ser até boa. Porque, aliás, quem estava na sua casa naquele momento? Jesus. Então ela se preocupou em servir. Ela se preocupou em fazer algo para servir o mestre. Então, irmãos, por um lado, a prática de Marta foi uma prática que deve trazer sentido para as nossas vidas com relação a servir a Cristo. Ela deixou de trabalhar o tempo, ou melhor, abandonou aquele momento de estar com o Senhor, mas para o bem de querer fazer o melhor para o Mestre, para Cristo, que ali estava chegando na sua casa. São exemplos aqui, irmãos, de lares que serviram, que homenagearam a Deus através do serviço. Existe um hino no cantor cristão que diz: no serviço do meu rei eu sou feliz. Essa é a letra do hino. Mas será que essa letra tem aplicação para as nossas famílias? Será que eu, juntamente com a minha esposa, com as minhas filhas, com o meu lar, eu posso realmente declarar de todo o meu coração que no serviço do meu rei eu sou feliz? Que eu sirvo mesmo o Senhor de todo o meu coração? O salmista, no Salmo 100, versículo 1, ele diz o seguinte: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. E o versículo 2: servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. As palavras do salmista: no serviço do meu Deus eu estou feliz, eu sirvo ao Senhor, eu me alegro em fazer isso, e é dever nosso, irmãos, como famílias de Deus, homenagearmos a Ele, a Jesus, através do nosso serviço. Todo homem foi criado para isso, para servir a Deus. O hino diz, do cantor cristão, que nós devemos contar as bênçãos. Mas, ainda que Deus não nos abençoasse, nós devemos ou deveríamos sempre servi-lo, independente da bênção que nós recebemos, porque fomos criados para a sua glória, irmãos. Fomos criados e Deus nos deu uma família para servirmos a esse Deus. Pensando nas bênçãos agora. Quantas bênçãos você tem recebido diariamente? Quantos prêmios? O que Deus tem te dado de bom? Será que as bênçãos que você tem recebido não são bênçãos que podem nos levar a servi-los? Se eu pensar nas bênçãos que eu recebo diariamente, irmãos, eu devo pensar que eu fico aquém do serviço que eu deveria dar ao Senhor. Porque Deus nos abençoa e me abençoa todo dia. Hoje, nós estávamos no devocional em casa, na mesa, e compartilhando ali sobre uma lição, e a Marissa falou assim: papai, mas hoje teve culto de manhã e teve culto à noite. Nós temos ainda que fazer devocional agora depois do almoço, com tanto de culto que tem no domingo? Eu falei: temos, filho. O nosso culto, a nossa família individualmente, nós temos que cultuar a Deus. E a Wanda falou para ela assim: já pensou se Deus olhasse para nós aqui e falasse assim: olha, hoje eu não vou abençoar vocês, só abençoo de segunda a sábado, domingo não. Deus nos abençoa, irmãos, diariamente, todos os dias, todos os momentos. E uma das formas que eu posso e devo homenageá-lo pelo que ele tem feito, pelas bênçãos que eu tenho recebido, é servindo.
nosso coração. Aproveite as oportunidades. Diariamente, todos os momentos, Deus tem nos dado oportunidades para servi-lo. É lá no seu serviço, é lá na sua escola, é na sua casa, é usando a gincana da família. Deus tem nos dado oportunidade. E a oportunidade de servir a Deus é algo precioso, que só nós temos, que fomos escolhidos e salvos para isso. Como servir a Deus? Olha, irmãos, posso servir a Deus cantando, posso servir a Deus pregando, posso servir a Deus evangelizando, posso servir a Deus no meu lar, no culto devocional, no culto doméstico, posso servir a Deus levando outras famílias a servirem a Deus. Josué, quando ele chama a atenção do povo e diz assim: olha, meu povo, vocês decidam a quem vocês vão servir, porque eu e a minha casa, eu e a minha família, nós serviremos ao Senhor. E se nós lermos Josué, capítulo 24, versículo 20 a 21, várias famílias do povo de Israel seguiram o exemplo de Josué, porque ele servia. Sabe como nós servimos a Deus e homenageamos a Deus? Levando outras famílias a servi-lo através da minha família. Será que a minha família tem sido uma mola propulsora para levar outras famílias a servirem ao Senhor? Será que a minha família tem servido de bênção e de incentivo para outras famílias da igreja servirem ao Senhor? Meu irmão, minha irmã, a sua família pode ser bênção. Você pode servi-lo e homenageá-lo a partir do momento que você aceita o apelo da palavra do Senhor. A quem vocês irão servir? Se você tem desejo de homenagear a Deus através da sua família, sirva ao Senhor. Na igreja, você tem várias oportunidades de servir ao Senhor, de cantar, de dar um testemunho, você está servindo ao Senhor. Enfim, várias oportunidades. Você tem reunião, nós temos reunião das senhoras, temos reunião de homens, temos escola dominical. Serviço ao Senhor. Sirva a Deus e leve outras famílias a servir a Deus e homenageá-lo através da sua vida. Não seja uma família que afaste as outras famílias da igreja, mas seja uma família que leve outras famílias a servir ao Senhor. Uma família que homenageia a Deus. E é dever de toda família homenagear a Deus. Algumas formas. Primeira, através do serviço. Segunda forma, através da adoração. Então eu posso homenagear a Deus com a minha família através do serviço e também através da adoração. Eu citei aqui o exemplo de Marta. Marta homenageou a Deus através do serviço. O mestre estava na sua casa. Então o pensamento dela era fazer o melhor. Esse é o lado positivo. Mas agora, cabe a nós lembrarmos de Maria. Naquela mesma família. E em João, capítulo 12, versículo 13, diz o seguinte. João 12, versículo 13. Eu falei 13, desculpe. 12, 3. Que diz assim: então Maria, tomando uma livra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. O bálsamo era algo, um óleo retirado de uma planta que tinha um valor muito alto, algo que dispendioso, era caro. E não é à toa que Judas estava aqui e cresceu o olho naquele momento, né? E ele disse: não faça isso, é caro demais para jogar esse óleo nos pés desse homem, não faça isso. E na verdade, irmãos, Maria não estava nem preocupada com o custo do bálsamo, ela estava preocupada em adorar a Deus na sua casa. Expressão de adoração de Maria foi algo que, o jeito que ela achou no momento,
de expressar a adoração ao Senhor foi derramar aos pés do Senhor. Não era comum, geralmente se derramava na cabeça, mas no momento ela derramou nos pés, foi algo que ela achou para fazer, para mostrar que estava adorando ao Senhor ali. Expressão de adoração, isso. Ela entregou possivelmente o que ela tinha de mais valioso naquele momento. Isso é adoração. E diz o texto, irmãos, que a casa ficou cheia de bálsamo, do cheiro dele. Isso significa que não foi pouco. Alguns dizem que a quantia de bálsamo que foi derramada aos pés de Jesus, mais ou menos 380 gramas, que não era pouco, era algo caro. Mas ela fez isso, irmãos, como uma expressão de adoração. O Mestre está aqui e eu quero adorá-lo. E diz o texto que Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo, adorando. E o texto nos mostra aqui algumas expressões de adoração, como derramou nardo puro, como enxugou com os seus cabelos. Não era comum uma mulher de respeito naquela época soltar o cabelo e ficar com o cabelo solto, ainda que fosse durante um tempo. Mas ela fez isso porque ela queria adorar o Senhor. São expressões de adoração a Ele. E olha, temos uma família que Deus nos deu, e é uma bênção podermos adorar a Deus em família, homenageá-lo adorando-o. E adorar significa dedicar o melhor das nossas vidas. Será que a sua família tem dedicado o melhor para o Senhor? Ou algumas partes apenas? Adorar significa dar algo por completo. Foi o que Maria fez. Ela derramou o que ela tinha aos pés do Senhor, completo. Ela não teve dó. E não podemos ter dó, irmãos, de adorar o Senhor em família. Nós temos que fazermos o possível para que a nossa família esteja aos pés do Senhor, mesmo que outros não achem importante. Não podemos nos preocupar com a plateia, com o irmão que está do lado, com a família do outro. A família do fulano não vai, será que eu tenho que ir? Não! Olha, irmãos, por Judas, tanto fez ou não que Maria derramasse o óleo aos pés de Jesus. Tanto era bom ou não, para ele, tanto faz. Mas para Maria não. Para Maria servir o Senhor não é tanto faz, ou mais ou menos, é por completo. Então, não se preocupe com a plateia, com a família do seu irmão. Se ele não quiser adorar, se aquela família não quiser adorar, não quiser servir, adore você com a sua. Pastor, o meu irmão não faz, ele não está servindo, não está seguindo a gincana da família, mas siga você. Pastor, na minha casa o meu esposo não é crente, é difícil, mas você é, e você tem a responsabilidade de adorar a Deus da sua família, de fazer a diferença lá. Ainda que outros não achem importante. Para Judas, não era importante adorar o Senhor. Mas para Maria, era importante. E olha, famílias de Deus devem perfumar o mundo com a sua adoração. Como que a minha família pode ser o bom perfume de Cristo? Com esse nardo, esse perfume que espalhou por dentro daquele lar e todos sentiram aquela adoração. Como a minha família pode ser adoração, pode adorar a Deus lá fora, através da graça, levando ao mundo aquilo que o Senhor deu para a minha família um dia. A minha família não merecia ser salva, mas pela graça nós somos. E lá fora, as pessoas precisam receber a graça de Cristo. E eu posso e devo adorar a Deus, levando a graça de Deus ao mundo com a minha família. Eu posso e devo adorar a Deus, homenageá-lo, levando o amor de Deus ao mundo que não conhece
o que é o verdadeiro amor? Sabe, irmãos, que o amor de Deus, ele não é privatizado. Não é só para a minha família. Ele é para o mundo. E Deus não nos chama para o adorarmos dentro de 4 paredes. Vir para a igreja no domingo de manhã e à noite é muito bom. Devemos fazer isso. Mas é lá fora, lá no mundo, lá no serviço, lá na sociedade, lá onde você se envolve diariamente no estudo, que eu devo adorar a Deus com a minha família. Como a sua família é bem vista em Marilândia do Sul? Ou será que é bem vista? Como tem sido a sua adoração lá fora? A sua família tem sido um canal da graça e do amor de Deus? Na presença de Deus? Existem famílias que parecem com muita coisa, tomam o molde de muitas coisas, menos o molde do Senhor. Será que as nossas famílias têm tomado o molde da presença do Senhor e assim refletido lá no mundo? Como eu consigo isso? Tão difícil, pastor, nós adorarmos a Deus em família. Eu sei que é, não estou falando que é fácil, mas isso eu posso conseguir. Sabe como? Tendo a mesma atitude que Maria teve, estando aos pés do Mestre, agradecendo pelo que Ele tem feito pela minha família, consagrando o meu filho, a minha esposa, a minha vida, consagrando e adorando. A partir do momento que eu agradeço, que eu consagro principalmente a minha família, está aqui o segredo, é consagração de vida familiar. A partir do momento que eu faço isso, e a partir do momento que eu adoro, eu homenageio a Deus. E cabe a nós, como famílias, cristãs principalmente, homenagearmos a Deus através da adoração. Famílias que homenageiam a Deus através do serviço, através da adoração e uma terceira forma, através da presença. Através da presença. Chama a atenção nessa família aqui que nós estamos meditando, a presença de um homem, que no versículo 2 diz: deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Parece que não é importante o autor citar Lázaro aqui. O que tem a ver Lázaro nessa situação? Bem, se ele faz essa citação, é porque tem algo que nos chama a atenção na vida de Lázaro. Lázaro, um dos, havia mais, que estavam com ele à mesa. Por que Lázaro estava ali? Será que Lázaro estava ali somente para ter mais uma refeição do dia? Para conversar sobre conversas da sociedade, conversas rotineiras? Por que Lázaro estava ali? Lázaro estava ali porque o Mestre estava ali. A presença do Senhor estava ali. Então ele quis sentar-se àquela mesa porque ele queria ter comunhão com o Mestre. E a presença de Lázaro naquele lugar, naquela sociedade, impactou as pessoas. Tanto é que em João capítulo 12, nos versículos de 10 a 11, diz assim: no dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava... Estou lendo aqui, João 12. Ah... 17. Dava, pois, testemunho disso à multidão que estivera com ele quando o chamara Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouvira que fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais. Eis aí, vai o mundo após ele. É claro que as pessoas iam a Jesus, porque viram que algo de interessante aconteceu na vida de Lázaro.
Lázaro impactou uma sociedade. Versículo 10 e 11. Capítulo 12, versículo 10 e 11. Isso. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Testemunho de vida, testemunho de um homem que foi alcançado por Cristo e que fez a diferença na sociedade porque tinha comunhão com os mestres. Algumas pessoas, como Thomas Brooks, dizem o seguinte: se você não vive em Cristo, está morto para Deus. Spurgeon, ele declarou certa vez: em 40 anos, nunca passei 15 minutos acordado sem pensar em Cristo. Há um cântico que diz que o melhor lugar para nós estarmos é na presença do Senhor. E a sua família? Quanto tempo tem estado na presença do Senhor? Eu homenageio a Deus com a minha família a partir do momento que eu me coloco na presença do Senhor. E será que a presença da nossa família tem influenciado o meu ambiente? Nós vemos aqui, irmãos, que Lázaro estava na mesa, porque estava na presença de Jesus, influenciou o ambiente. Ambiente é o lugar onde nós vivemos. E como a sua família tem influenciado o ambiente? Como a nossa família tem abençoado outras famílias que nos cercam? E uma frase interessante que eu li esses dias era a seguinte: só reflete a glória de Deus quem está perto da glória. Fora da presença dele, não o homenageamos e nem faremos a diferença. A partir do momento que nós nos colocamos como famílias na presença de Deus, passaremos a refletir a glória de Cristo. Existem aqui algumas formas para nós servirmos a Deus: através do serviço, através da adoração e através da presença. Quanto tempo você tem dedicado com a sua família na presença do Senhor, lá no seu lar, lá na sua casa? Só a igreja não basta, né? A igreja é um complemento, mas a adoração ao Senhor, a homenagem a Deus começa na minha família, começa lá no lar, e de lá se estende para cá. Lembre-se que só reflete a glória quem está perto da glória. A minha família só dará testemunho do Senhor, só refletirá a glória de Deus a partir do momento que eu estiver nos pés do Senhor, assim como fez Maria. O desejo nosso deve ser servi-lo e homenageá-lo em todos os momentos das nossas vidas. Uma família que homenageia a Deus. Falamos aqui essa noite sobre 3 formas. Primeiro, através do serviço, através da adoração e através da presença. Que homenagem você pode prestar hoje ao Senhor? O culto está terminando. Vai acabar daqui a pouco. Que homenagem você pode dar ao Senhor quando você sair aqui desse culto? Que forma você vai servir, adorar e estar na presença? Salmo 144, versículo 12. Diz assim: que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácios. Quero tirar um princípio daqui para as nossas vidas. E o princípio é que a nossa família deve ser uma família viçosa na presença do Senhor. Com certeza, Deus não precisa de Oscar, nem de troféu. E também não precisa que a minha família o adore. Ele não precisa da nossa adoração. Mas Ele quer que nós o adoremos. Ele quer a nossa homenagem. E por isso, irmãos, vamos, se não temos feito até aqui, a partir de hoje, tomarmos uma posição. Que posição? A mesma posição que o povo de Israel tomou quando Josué fez o apelo: servir ao Senhor. Se você não tem servido como deveria até aqui,
Nunca é tarde. Deus está sempre de braços abertos para receber o nosso serviço, a nossa adoração e para nos acolher em sua presença. Porque somente assim nós vamos homenageá-lo, servindo, adorando e estando na sua presença. O salmista diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se quisermos ter a nossa família edificada para o Senhor, e como consequência disso, homenageando o nosso Deus, devemos deixar que Ele nos edifique. Falamos hoje um pouquinho sobre uma família que homenageia a Deus. Tomara que homenagear a Deus seja um propósito da minha família, como da família dos irmãos. Que Deus nos abençoe, Deus nos ajude a cada dia a termos uma família não perfeita, porque não conseguiremos, mas uma família a cada dia mais parecida com o Senhor Jesus. Nós vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos e te bendizemos tua palavra que foi pregada esta noite. Nos ajuda, Deus, a cada dia servirmos ao Senhor em família, a te homenagear através do serviço, da adoração e da presença. Sabemos que esse é o melhor lugar para colocarmos as nossas vidas, o nosso lar é na presença do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a cada dia termos um compromisso de te servir mais e melhor. Eu quero, Pai, nesse momento orar por cada família da igreja, que o Senhor abençoe cada uma delas, cada pai, cada mãe, cada filho, tio, tia, avó, enfim, ó Pai, derrama as tuas bênçãos sobre a vida das nossas famílias, para que sejam edificadas no Senhor e para que, como consequência, a igreja também seja edificada e alicerçada num alicerce sólido. Pai, nos ajude mesmo a te servirmos, a te seguir e a honrar o Senhor, a expandir o perfume de Cristo através das nossas vidas às outras famílias que não te conhecem aí fora. Muito obrigado, Deus, pelo tempo que nós passamos aqui. Nós louvamos o teu nome e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, Deus abençoe. Nosso curso está encerrado. Todos tenham uma boa noite, na graça da paz do Senhor.